Fala, meu povo! Estamos começando aqui mais uma live hoje, direto de Londres, com um tema muito especial, que é um tema Faça as pazes com você mesmo. Já imaginou o que é isso? Vou atualizar aqui a tela, justamente para receber aqui das pessoas os comentários. É muito bacana receber comentários de pessoas, é muito bacana poder estar assim junto com vocês, nesse momento de reflexão sobre a vida humana, né? A gente hoje está trazendo mais uma versão, mais um tema importante naquilo que a gente tem chamado de humanamente. O que é humanamente? É um estudo da mente humana, como é que a mente humana funciona, quem nós somos de verdade e o que é que a gente consegue trazer para a nossa vida de especial, tá bom? Então a gente já tem aqui várias pessoas entrando com a gente aqui, Dayana, Arthur, fala cara, tudo bom? Como é que você tá? Saudade também. Então, Matheus, Jana, Neide, todo mundo está entrando aqui, agora está fazendo parte dessa live aqui. Vou apanhar um caderno que eu derrubei aqui, tá? E eu preparei para vocês aqui hoje um tema muito interessante, que é a questão da mudança de vida. Eu tenho uma pergunta para te fazer aqui, que eu anotei, separei aqui algum material para a gente trabalhar. E a primeira pergunta é a seguinte, olha só que interessante. Como seria a sua vida se um dia você acordasse e percebesse que a sua vida tinha se transformado exatamente naquilo que você gostaria que ela fosse? É muito interessante porque, assim, muitas vezes, até quando a vida da gente se torna aquilo que a gente gostaria que fosse, pode ser que por algum momento a gente não perceba. A mente humana, como está sempre em busca de uma coisa diferente, sempre em busca de algo que você não tem, porque a gente, de fato, sempre busca aquilo que a gente não tem. E quando a gente faz isso, a gente cria uma espécie de sensação de escassez. Ou seja, você está na escola, dizem que, não sei vocês, mas quando a gente estava no primeiro grau menor, que antigamente havia isso, né? A gente achava que não era feliz, que seria feliz quando chegasse no primeiro grau maior, e depois quando fosse para o segundo grau, que hoje é chamado de ensino médio, e a gente imaginava que quando chegasse no ensino médio a vida seria um mar de rosas, e a gente percebe que as meninas olham mais para os caras do último ano, então todo mundo deseja estar no terceiro ano. E quando você chega no terceiro ano, no último ano da escola, você percebe que o foco de todo mundo agora é a faculdade. Agora a gente quer ir para a faculdade. A gente quer fazer nenhuma escolha de vida. E eu me lembro que muito nesse tempo, tanto eu, minha turma, e depois as turmas que eu acompanhei ao longo da minha vida como professor, as pessoas pensavam assim, será que eu tenho capacidade, de fato, de chegar onde eu quero chegar? Será que eu tenho capacidade de fazer o curso que eu quero? Eu vi muitas e muitas pessoas, por exemplo, não fazerem o curso que queriam, simplesmente pelo fato de que elas não acreditavam que pudessem. Não vou passar em medicina não vou fazer outra coisa mais simples. E aí começava a baixar, e ao longo do ano iam lá muitas vezes fazer o vestibular para uma coisa que não queriam de verdade, uma coisa que realmente elas não queriam. Bom, eu quero te fazer uma pergunta em cima disso também. Imagina que você passou por todas essas fases, né? Quando chega no terceiro ano, onde é que você pensa que está a felicidade? Exatamente, na faculdade. Então, boa noite, minha amiga Aileen, de São Paulo, está nos assistindo também. Tainá, Cláudia, Auricélio, meu primo, Heraldo Correia, muita gente já aqui. Franciele Santos, cadê você que sumiu, Franciele? Então tem muita gente aqui já, né, nesse momento fazendo essas reflexões importantes acerca da vida humana. Então, quando a gente chegou lá no último ano, a gente percebeu assim, não, a felicidade agora de fato está na faculdade. E aí chega na faculdade e descobre que o primeiro semestre é horrível, né? Passa logo por aquele trote dos calouros, né? Eu passei por um trote lá na UFC, o cara foi perguntar onde é que ficava o bloco da matemática, né? O cara me disse que era depois da Lagoa, para quem não sabe é uma distância imensa e não era lá. E aí você está na faculdade, de repente descobre que a felicidade não está na faculdade, a felicidade vai estar um pouco mais à frente e a gente vai transferindo essa felicidade para mais para frente, sempre, sem ter consciência de viver o momento presente, sem ter consciência de viver aquilo que realmente está na tua essência. Então a gente acaba entendendo uma coisa importante que é assim, desde esse momento a gente acaba jogando a culpa nas circunstâncias. Olha só, as circunstâncias. A gente acaba colocando a culpa em tudo aquilo que está à nossa volta, né? De repente eu passo a tirar a responsabilidade de mim e jogo a responsabilidade para o mundo. Ou seja, nessa escala, nessa busca pela felicidade humana, nessa busca por alguma coisa, a gente se esquece de saber, ou a gente passa a não lembrar que a nossa felicidade de fato depende da gente.
E muitas vezes a gente simplesmente estaria no momento que, se pensasse bem, que se pensasse melhor, poderia estar feliz, mas insiste em jogar a felicidade para o território do desconhecido, para aquilo que eu não sei que eu posso ter, ou para aquilo que eu realmente não tenho mais desejo. Então o ser humano está sempre colocando a sua felicidade, está sempre colocando a sua alegria, o seu amor, o seu desenvolvimento em situações que não são as situações que de fato vivem, que de fato buscam, que de fato elas têm a entender, tá? Gente, eu vou dar aqui algumas saídas de vez em quando, simplesmente para ver se a live continua ou se houve alguma parada. Não houve, porque eu estou aqui acompanhando, eu estou usando a câmera frontal para que o que eu escrevo você consiga acompanhar, e estou aqui com o computador na lateral para ver alguma dúvida que caso apareça aqui para a gente, tá bom? Então, nesse momento eu quero que você saiba que é interessante que você deixe para mim aqui a sua pergunta, que você deixe para mim aqui a sua dúvida, que você vá nos acompanhando, tá? Para que eu possa saber de fato tudo aquilo que vocês têm a perguntar ou a participar. O bom do ao vivo é isso, o bom do ao vivo é que você pode estar aqui comigo nesse momento, participando, trazendo sua dúvida, eu posso estar vendo que você está aqui comigo. Peço que você compartilhe. Se você está vendo que esse tema vai te interessar, e aí eu vou falar sobre autoimagem, eu vou falar sobre autorresponsabilidade, sobre culpa, eu vou falar sobre os 3 eus, eu vou falar sobre pesquisas americanas hoje com relação à autoestima, e eu quero que você fique comigo, tá bom? Eu quero que você fique exatamente comigo, para que você entenda mais sobre aquilo que eu vou estar te falando hoje. Então, voltando aqui ao assunto, as pessoas colocam a culpa nas circunstâncias. E quando eu passo a viver uma vida em que eu coloco tudo nas circunstâncias, ou seja, a culpa foi do tempo, a culpa foi do governo, a culpa foi de Deus, tem gente que faz briga com Deus porque a vida não está sendo aquilo que ela queria, esquece de fazer a parte dela. Meu filho, se você não faz a tua parte, seria até injusto você querer que todo mundo faça. Imagina que tem uma banda, e naquela banda tem o saxofonista, o baterista, tem um vocalista. Imagina que o vocalista resolveu parar para ficar olhando para trás e ver se todo mundo está trabalhando e ele não. Então a banda começa a não andar mais de maneira tranquila, a banda começa a não ter mais, como é que eu posso dizer, uma harmonia, e não passa a não conquistar mais o quem está ali do lado, que no caso é o público. Um exemplo muito bobo é o seguinte: quando a gente vive a vida achando que as circunstâncias dominam a gente, eu tenho certeza que todo mundo que está me assistindo aqui já jogou baralho, né? Quem já jogou baralho aí, levanta a mão. Então, quando você pensa assim, já joguei baralho sim. Quando alguém vai misturar as cartas, né, embaralhar as cartas, alguém vai te dar um bolo de cartas. Aí você recebe aquele bolo de cartas, você olha, aí você pode pensar, não tenho sorte. Para começo de história, foi um processo feito aleatoriamente. E tem outro que vai pegar aquele grupo de cartas e vai pensar assim, eu não tenho controle sobre as cartas que eu recebi, mas tudo que eu posso fazer é melhorar o jogo que eu tenho para que eu possa vencer esse jogo. E tem outro que fica, não tenho sorte, não veio nenhuma carta boa para mim, meu jogo está uma droga, né? Então tem aquele que pensa de maneira desastrosa, colocando a culpa nas circunstâncias, e tem aquele que pensa de maneira proativa, eu recebi o mesmo número de cartas e vou fazer desse número de cartas para mim um jogo que vai vencer na vida. Então muitas pessoas, como Geraldo Rufino, por exemplo, que eu admiro muito, que tem vídeos dele aí no YouTube, eu admiro também Jorge Paulo Lemann, são pessoas que, o Rufino saiu da fome, saiu da miséria, saiu do lixão. O Jorge Paulo já tinha uma condição de vida diferenciada, mas ambos fizeram carreira de sucesso, ambos se desenvolveram, ambos quebraram, né, que apartaram, como se fala na minha terra lá, e depois conseguiram crescer na sua vida, se desenvolver na sua vida. Olha que interessante. Uma coisa que eu quero chamar a atenção é autorresponsabilidade também, né, que a gente chama de responsabilidade interior. Responsabilidade. Isso aqui é diferente de uma coisa chamada culpa, né? Quando o sujeito pensa que ele tem culpa, quando o sujeito começa a achar que a vida dele é uma vida onde ele se esquece da autorresponsabilidade, ou seja, eu começo a me esquecer que eu sou o único responsável pelos resultados que eu tenho na vida, eu começo a colocar a culpa nas circunstâncias, e isso é péssimo. Veja bem, a autorresponsabilidade, ela causa pra gente um efeito muito bom, que é um efeito de libertação. Efeito de libertação. E a culpa, ela gera pra gente uma espécie de âncora. Gente, a âncora, ela tem um significado metafórico legal. É um objeto que serve, todo mundo sabe, que serve
para deixar o barco parado onde ele está, né? Um momento importante, ficar parado também é um momento importante, mas no sentido metafórico, quando eu digo que uma pessoa está ancorada na vida, quer dizer que ela não está crescendo. E quando você tem um sentimento de culpa, a culpa é minha, eu não consigo fazer nada, fui eu que destruí tudo, fui eu que não sei o quê, eu, você, qualquer um de nós como seres humanos, a gente pode começar a achar que esse sentimento é totalmente negativo. Então, quantas pessoas que vivem esse sentimento de âncora, que é a culpa, a gente acha que é negativo e de fato ele é, quantas pessoas vivem somente uma culpa, não conseguem entender que há uma diferença de culpa para autorresponsabilidade? Sabe por quê? Porque a pessoa que acredita em culpa, ela acredita em vida de circunstâncias. Uma pessoa que acredita em culpa, ela acredita que as circunstâncias são responsáveis pela vida dela e não as escolhas que ela faz. Será que você não tem passado por isso? Bom, pode ser que você tenha optado na sua vida por fazer escolhas que sejam difíceis de executar. Pode ser que você tenha optado na tua vida por fazer escolhas que de fato não sejam as melhores possíveis, escolhas que sejam complicadas para você, mas é muito provável também, estou aqui observando toda hora as pessoas que estão entrando e as dúvidas. Mas veja bem, quando você tem excesso de culpas, vou colocar até no plural aqui. Você está vendo a vida de circunstância, você não tem autorresponsabilidade, logo, ao invés de libertação, você está ancorado na vida. E quando você está ancorado na vida, quando você está parado na vida, você não consegue fazer mais nada. Gente, não importa a velocidade, entenda isso. Na vida da gente, a velocidade não é a coisa que mais vai te direcionar, a não ser que esteja numa corrida. A não ser que esteja na Fórmula 1, numa corrida de cavalo, aí sim a velocidade. E olhe que a velocidade não é tudo. Se em alguns momentos você não souber, por exemplo, reduzir a velocidade da tua vida, pode ser que termine sobrando na pista. Pode ser que o cavalo passe por cima das pessoas que estão lá assistindo aquela corrida. Pode ser que você caia. Pergunta para alguém, que o cavalo está correndo assim para um desfiladeiro. Pergunta para ele se a velocidade é importante. Ele vai querer que diminua. Ele não quer mais velocidade. Então o que eu estou querendo te dizer com isso? Que a velocidade não é tudo na minha jornada. Que na minha jornada o importante é estar fazendo algo. Tem gente que porque simplesmente começa a fazer alguma coisa e sente que esse alguma coisa é lento, automaticamente essa pessoa passa a dizer assim, não vou mais fazer nada não. E aí eu quero te mostrar uma coisa muito importante que tem a ver com a neurociência, tem a ver com a maneira como a gente começa a encarar o mundo e é muito importante que você preste atenção nisso agora. Então, só para eu finalizar, para eu saber que eu posso me livrar dessa página aqui agora. Circunstâncias não determinam a sua vida. Autorresponsabilidade é aquilo que eu tenho que ter, entendendo que eu sou o único responsável pela vida que eu tenho e que eu posso mudar a minha vida. Uma pausa. Na semana passada eu conversei com uma pessoa que está essa semana iniciando o processo de coaching comigo e essa pessoa dizia assim, a minha vida está ruim, eu não sei se tem jeito, será que eu vou conseguir, será que será que isso, será que aquilo? E mais interessante, né? Não sei se quem está me assistindo aqui é um profissional de coaching, se quem está me assistindo aqui é um profissional Eu queria só dar as boas-vindas aqui também, gente. Jefferson está com a gente, a Claudinha está com a gente também, né? Eu acho que é o Álcio também, o Álcio Cardoso está aqui com a gente também. Então, é interessante que a gente possa estar aqui participando, tá certo? O mais possível, trazendo aqui informações o mais possível. Veja bem, deixe suas dúvidas aqui comigo. Então, essa pessoa que tem autorresponsabilidade na vida, ela passa a entender que a vida dela não é circunstancial, que ela é o único responsável de fato pela vida que tem, e aí vive um sentimento de libertação, entendendo que é importante para ela a trajetória, é importante para ela a força que ela exerce para o projeto dar certo, a velocidade é importante, mas pode ser que a velocidade alta seja não indicada. Pode ser que a velocidade comum, a velocidade lenta seja importante. Quer ver um exemplo? Para um profissional que é piloto de Fórmula 1, como eu acabei de falar, que é corredor, que é atleta, a velocidade é tudo. Agora pergunta se você queria andar com um motorista de ônibus, tá certo? Que para ele aquele dia é o dia da velocidade. Ora, na hora que ele der um freio, pessoas podem cair. Imagina um médico. O médico está super apressado e quer fazer a cirurgia logo, corta logo, abre logo. Ele pode errar e de repente estragar, dilacerar, cortar uma artéria, uma veia que não deveria. Então aquela cirurgia pode não dar certo. Então a velocidade nem sempre é tudo. Ok? Entendido isso? Tranquilo? Bom, então vamos lá. Por que será que as pessoas sentem uma culpa
grande com relação àquilo que tem. Gente, eu quero falar para você de uma coisa importante agora, chamada de autoimagem. E o tema da nossa live de hoje é faça as pazes com você mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que está a tua autoimagem hoje? Você se acha bonito? Você se acha inteligente? Você se acha capacitado? Você se acha digno? Você acha que fala bem? Você acha que quando uma pessoa te elogia, aquela pessoa está sendo verdadeira ou está sendo falsa para te agradar? O que você pensa a respeito do teu desempenho quando vai falar em público? O que você pensa do teu conteúdo humano quando você está numa roda de amigos? Você tem medo de abrir a boca e falar? O que você pensa das tuas finanças? O que você pensa de Deus, de relacionamentos? Qual é a imagem que você tem de si diante das situações, diante da sociedade? Você, por exemplo, que é brasileiro, qual é a imagem que você tem de si sendo brasileiro? Já vi gente dizendo a bobagem de que tem vergonha de mostrar o passaporte ou está na fila com ele na mão, esconde. Será que você consegue dizer abertamente de qual região do Brasil que você veio? Então eu te pergunto, como é que está a tua autoimagem? Muitas pessoas hoje em dia sofrem muito com relação à autoimagem. Tem pessoas que não conseguem ser um profissional melhor, não conseguem se divulgar, porque simplesmente pensam que a imagem dele não é suficiente. Pensam que a imagem dele não é boa o bastante para a vida. Olha que interessante. Até os 14 anos de idade, a gente recebe uma grande quantidade de informação. Alguns autores podem variar, dizer que é 12, 13, 14 anos, mas no intervalo de segurança, até os 14 anos de idade, a gente recebe informações que vão montar o nosso cabedal de informações que a gente tem sobre a gente mesmo. Então, quando eu falo de autoimagem, é interessante que você busque entender como é que foi o teu mecanismo de formação de autoimagem. E a infância é sem dúvida muito importante para isso. E a infância, com certeza, foi um momento em que você prestou atenção, né? Aqui a Tainá está dizendo assim, autorresponsabilidade, somos responsáveis por nós onde estamos, sabendo disso podemos pensar em culpa. Sim, podemos, mas não devemos. Temos que pensar que fomos capazes de chegarmos onde chegamos também, fomos capazes de sairmos e então conseguir. Tem mais alguma coisa? Já colocou um texto grande aí que eu não estou vendo aqui também não. Então, o Wallace está aqui conosco também, então tá a Tainá, tá o Wallace, tá também a Andriele, botou aqui cheguei, tá aqui também a Adriana Chiari, né, minha amiga, uma das melhores revistas que eu conheço, com conteúdo diferenciado também, tá? Quero mandar um abraço também pro meu amigo Leandro do Brazilian Center, que apoia toda a vida esse nosso projeto de ter live aqui, de levar informação para você. O meu objetivo é que eu sei que você, nesse momento que eu estou em pé, você está em casa, né? Eu também estou em casa, para quem pensa que eu estou todo arrumado em casa, estou de chinela, aquela chinela bem baratinha da Primark aqui, ó, tá? Então, a gente está em casa, um ambiente informal, você deve estar deitado aí. O meu objetivo, só fazendo aqui uma pausa, é que você possa, ao invés de estar vasculhando bobagem no Facebook, bobagem no YouTube, vendo piada, possa tirar um momento de reflexão e eu quero te entregar uma reflexão de qualidade. Eu quero te mostrar que antes de uma live como essa daqui, eu sempre faço anotações para aquilo que eu vou dizer para você, de fato seja importante, aquilo que eu vou dizer possa de fato trazer algum conteúdo, alguma mudança para a tua vida. Então eu sempre faço aqui, ó, que são 2 páginas de anotações para que você possa sentir com isso que tem alguém preocupado com você, que eu estou preocupado realmente com o teu desenvolvimento. Bom, então veja bem, até os 14 anos nós recebemos todo aquele conteúdo. Para e pensa, você é pai, você é mãe? Que tipo de informação você está passando para os seus filhos? É informação de amor? Você disse que ele é capacitado, você fala, menino, sai daqui, seu animal, seu estúpido, seu burro. Quantas vezes você, sem querer, já disse isso? Outra pergunta, quantas vezes no teu passado você ouviu, você é incapacitado, você não tem coragem para nada, né? Outro dia eu falava com uma pessoa que eu atendi aqui e ela dizia assim, será que eu sou mesmo chateada com meu pai porque ele dizia tantas coisas negativas ao meu respeito, eu simplesmente não me defendia quando uma situação era negativa, né? A mãe que dizia muitas coisas negativas sobre ele. Assim, a gente sabe que os pais, às vezes, mesmo na intenção de fazerem o melhor, eles podem estar cometendo alguns vacilos, alguns equívocos, que realmente prejudicam a nossa imagem. Um dia alguém falou que você não sabia falar bem, que você tinha um defeito ao falar, que você tinha um caguete, como falam, né? Um cacuete, sei lá como é que chama, enfim.
E aí você bloqueou, travou e não conseguiu mais dizer nada. Gente, tem um estudo americano, tem estudos de universidades americanas que dizem que adolescentes de 14 anos, 98% dos adolescentes de 14 anos são extremamente infelizes e têm uma autoimagem negativa, né? Tem uma autoimagem negativa, tem uma autoimagem péssima, complicadíssima. Mais gente está entrando aqui, a gente está agora com uma boa audiência, tem muitas pessoas aqui entrando agora. Patrícia está aqui também, Adriana, Rafaela, Simone, tá? Gente, aqui a Claudinha colocou uma carinha pensando, eu não sei o que é que significa. Será que é uma dúvida? Manda para mim, tá? Bom, então até os 14 anos, até os 14 anos, repetindo, é formado mais ou menos o caráter e a minha autoimagem. E adolescentes de 14 anos, 98% deles são infelizes. Eu não sei se você lembra disso, mas havia bullying na escola. Eu passava por um bullying muito engraçado, né? Eu sofri discriminação racial. Olha que interessante, né? Por quê? Porque eu era muito branco. Dentro do Ceará, eu branco, reluzente, eu ia pro sol, ficava aquela coisa reluzente no meio do pátio, e as pessoas faziam bullying, Gasparzinho, né? Me chamavam de Gasparzinho, me chamavam de Mingau, que era um apelido que eu detestava. Mingau é o gatinho da Magali, da turma da Mônica, porque era muito branco. E você fica, meu Deus, e agora? Eu sou muito branco, eu não vou conseguir ninguém, eu não vou ter uma namorada, eu não vou ter autoconfiança, e um monte de bobagem que passa na cabeça da gente. E aí eu quero te levar a uma reflexão muito importante sobre isso agora, nesse momento. Olha só, imagina que você é uma pessoa como uma espécie de diamante. Você é um diamante lá dentro. Esse diamante aqui, tá certo? Esse diamante aqui é você. Aqui é o que nós chamamos de eu verdadeiro. É quem eu sou de fato. E a gente sabe que na essência todo ser humano é bom. Todo ser humano tem uma essência positiva porque nós somos criados. Desculpa, eu não quero estar trazendo aqui informação religiosa, nem é para isso live, mas quem acredita, beleza, e também não é espiritualizada mesmo. Diamante, você é bom, então você é imagem e semelhança de quem? De Deus. Então você é bom, você é bonito. Todo ser humano lá dentro é bonito. Todo ser humano é bom. Só que, à medida que eu vou avançando na vida, à medida que eu vou ouvindo bullying, que eu vou ouvindo a manifestação do outro, porque o ser humano não entende que muitas vezes quando alguém faz um comentário negativo a respeito de mim, alguém fala, seu cabelinho é penteado. Muitas vezes ele quer ter um cabelinho penteado. Você é muito branco. Muitas vezes ele quer ser muito branco. Né? Eu até brinco, digo que lá no Ceará tem uma expressão que é uma expressão anti-bullying, né? Quando alguém vem falar alguma coisa da gente, tá muito branco, você fala, aí dentro, né? Esse aí dentro não é nada pejorativo, significa o quê? Fica pra você com a tua opinião, vai pro inferno e me deixa em paz, né? Então, tem gente que absorve o comentário negativo. No Ceará tem essa autodefesa, sistema imunológico, os linfócitos T, né? T killer, T helper, os linfócitos B produzem anticorpos, e a gente fala assim, aí dentro. Fica pra ti, vai pro inferno, né? Então, ao invés da gente valorizar a nossa imagem interna, nosso eu verdadeiro, aí vem um problema. As pessoas falam bobagem e a gente começa a criar uma espécie de capa. Ao invés de eu ser a representação do meu eu verdadeiro, eu vou começar a sentir um temor, né? E o que é esse temor? Eu começo a ter medo de ser julgado, eu começo a ter medo de ser criticado, e eu crio ali uma espécie de capa, fixando, ao invés de fixar em mim, fixando naquilo que eu não quero ser. E olha que interessante, esse eu aqui é o eu chamado de eu temido, enquanto que esse eu interno, esse eu verdadeiro é você, imagem, semelhança de Deus, uma pessoa única, uma pessoa que tem habilidades, capacidades, que tem crenças importantes, mas eu começo a ficar focado naquilo que eu temo ser. Então isso aqui é o chamado eu temido. Você começa a ficar pensando assim, eu não posso falar em público, eu não posso andar porque falam que meu andar é feio. Eu ainda sofri esse bullying, eu andava muito duro, eu sempre fui muito durão assim, no corpo, na forma de andar, acho que é porque eu fazia artes marciais quando eu era criança, né? E aí, o meu apelido na quinta, sexta série era Robocop, pela maneira que eu andava. Imagina isso! Imagina como é que eu cheguei a primeira vez num forró na minha terra para dançar com alguém, sabendo que eu era duro e que eu cheio de crença negativa na cabeça, cheio de crença negativa. E o pior é que, abrindo aqui um parêntese, piorou, porque aos 14 anos exatamente, eu chamei a menina para dançar, criei coragem e estava lá no forró, no Círculo Militar de Fortaleza, que é o novo, né? É o novo, do tempo que o Tiranossauro Rex era só uma lagartixa, do tempo que a Amazônia era só um gramado.
Aí eu cheguei nesse clube, e aí eu chamei a menina para dançar, e comecei a dançar, estava muito duro. Ela virou para mim e falou assim: o que você está dançando mesmo? Você pode me dizer o que você está dançando? E aí foi uma vergonha só para mim naquele momento. Então, eu temia aquilo, ao invés de focar em mim, que eu poderia ter uma habilidade de dançar, ou simplesmente ter outra habilidade de conversar, habilidade de estar com pessoas, de ser agradável, eu passei a ter medo de chegar numa festa de fato e alguém me chamar para dançar. Então eu passei a ser aquele eu temido, tá certo? As pessoas inseguras são aquelas que mais põem capas ao redor de si. Eu me lembro quando eu comecei a dar aula, eu tinha medo que alguém me perguntasse alguma coisa que eu não soubesse. Tinha medo de fato. Alguém me pergunta uma coisa e eu não sei. Eu sempre tive muito a determinação, não é sorte, a determinação de estudar para que isso não acontecesse. Já chegou a acontecer de eu chegar na sala de aula, eu ir dar um treinamento, uma aula, e a pessoa me perguntar alguma coisa que eu tinha estudado na noite anterior. Então veja bem, eu estou falando aqui de você, estou falando de mim, falando do ser humano. Nós somos esse diamante aqui lá dentro. Esse aqui é o nosso eu verdadeiro. Só que devido ao bullying, devido à preocupação excessiva com a imagem que a sociedade tem hoje, eu passo a focar no meu eu temido. Deixa eu pegar aqui outro pincel para fazer aqui mais uma colocação para a gente. Tem muita gente aqui nos assistindo, gente. Que coisa boa. Muita gente nos acompanhando aqui agora. Eu fico muito feliz com isso. A Alexandra Sar. Tudo bom, Alexandra? Como é que você está? Quanto tempo? Você está bem? Minha cliente de coach, cliente de sala de aula, né? A Leila está aqui conosco também. A Cláudia está aqui dizendo, estava pensando em crise de autoimagem, né? Patrícia de Oliveira, oi Patrícia também. Bom, quando a gente começa a olhar para si e não se gostar, sabe, Cláudia? Isso pode ser uma crise de autoimagem. Só que eu preciso ter uma relação boa comigo. Você precisa fazer as pazes. Sabe por quê? Porque você é único. Senão você vai estar focando no eu temido. E para piorar a situação, a gente ainda desenvolve uma terceira camada. Essa terceira camada tem a ver com o tempo, com o momento que você vive na tua vida. A terceira camada tem a ver com a sociedade, até mesmo com o país que você vive. Essa terceira camada aqui é uma espécie de projeção daquilo que é o seguinte, ó, é a forma como eu quero que me vejam, né? Olha que interessante. Eu passo a não ser eu tiro o foco do eu temido e passo a ser aquilo que eu quero mostrar para as pessoas. Sabe quando você vai em uma festa e todo mundo é rico e você quer passar a imagem de rico? Quando você vai a um ambiente que tem pessoas saudáveis e você que é acostumado a se agarrar com aquele prato de frango com batata ali, com costela de porco, sei lá o que for, você pede, por favor, uma saladinha, né? Você fica querendo dar satisfação para o mundo, Você passa a se preocupar não com quem você é, e aí você passa a cair num erro terrível, que é ficar se preocupando como é que as pessoas vão me enxergar. Eu quero ser como as pessoas imaginam que eu seja. Olha que interessante. Tem muitas pessoas, os homens hoje em dia sofrem disso também, que é a questão do físico. Se preocupam bastante em malhar, tenho que malhar porque eu tenho que ser bonito igual ao outro. As mulheres ficam pensando, eu tenho que ser bonita, eu tenho que fazer dieta. Nem sequer pergunta ao parceiro, você gosta de mim magra, gorda, né? A resposta deveria ser o que eu gosto de você como você é. E ela deveria parar de se preocupar com a imagem que ela quer passar. Se ela quer emagrecer por ela, por questão de saúde, por questão de trabalho, porque a coluna está doendo, ok. Mas se é para dar satisfação ao outro, passa a ser doentio. Gente, tem quantos casos que a gente conhece de adolescentes, meninas de 14 a 16 anos, 18 anos, meninas jovens, que de repente entram por um caminho de perdição mental e começam a desenvolver anorexia, né? Passa a não comer mais nada. Tem histórias de modelos aí que passam a beber para dormir, para se enganar, para enganar a fome, um copão de água com adoçante. Isso faz mal, as células começam a ficar mal com aquilo. O cérebro da gente não consegue metabolizar gordura. Então, excesso de gordura sendo queimada começa a deixar o nosso sangue ácido. São chamados corpos cetônicos. Isso é péssimo para o corpo. Então aquela pessoa, por conta da busca da imagem perfeita, passa a se prejudicar. O sangue fica ácido, o metabolismo fica uma droga. Aquelas também que passam a desenvolver a bulimia, que passam a comer e depois vão lá no banheiro vomitar, né? E a gente sabe que isso é causado também pela preocupação excessiva com a autoimagem externa. Como é que as pessoas gostam que eu seja? Como é que eu vou querer me ver, né? E aí é interessante você parar para analisar a tua vida. Sócrates dizia
que uma vida que não é analisada nem sequer merece ser vivida. Eu preciso parar um pouco, sabe? Você que está me assistindo agora, você que está aqui comigo, é interessante que você pare um pouco para pensar assim, quem eu sou de verdade? Quem eu sou? Sabe? Retornar para a tua essência, quem eu sou. Eu preciso valorizar quem eu sou, tá? O coach tem uma máxima que diz assim, o teu jeito é o jeito certo. Se alguém me perguntar assim, nós estamos na Semana da Comunicação, estou gravando também alguns vídeos sobre como falar em público. E alguém pode me perguntar, João, qual é a melhor forma de falar em público? É a tua forma, é a forma que você vai desenvolver. Sabe, dentro de um relacionamento, quanto relacionamento que você conhece hoje, namorados, marido e mulher, ficantes, né, tico-tico no fubá, de pessoas cuja preocupação é mostrar para o outro aquilo que ela não é. Muitas vezes a pessoa está querendo ver quem você é na tua essência, aquela pessoa gosta de você lá dentro e você passa a se preocupar com como é que ela gostaria que eu fosse aqui fora. E se esquece um pouco da tua realidade. E se esquece um pouco de buscar quem é. E nessa busca, nessa correria para fora, do núcleo para fora, a gente passa a esquecer quem a gente é. Então eu quero te perguntar, será que você não tem esquecido de quem você é ultimamente? Será que você não tem se preocupado demais com o ambiente externo, com as pessoas, com as cobranças, com aquilo que você acha que é o modelo? Sabe aquela memória emocional que fica reverberando? Você pode ter 40, 50, 60 anos, não importa. Porque a memória emocional ela é uma memória atemporal. Grava isso junto comigo, preste bem atenção. A memória emocional é uma memória atemporal, ou seja, aquilo que eu ouvi lá no passado, não importa se foi há 10, 20, 30, 40, 50 anos, aquilo fica reverberando na nossa cabeça. E aquilo cria uma enganação de autoimagem, aquilo prejudica a autoimagem. E de repente você é uma pessoa maravilhosa, dotada de características únicas, mas você não sabe. Você não sabe quem você é. E isso é o bonito que eu particularmente acho no processo de coaching. É desenvolver a pessoa a partir do que ela é mostrar para ela que ela não tem que ser melhor do que ninguém, ela tem que ser melhor do que ela mesma, num constante processo de evolução. Ontem eu não conseguia fazer 20, hoje eu consigo fazer 22. Isso é importante. Não quer dizer que você está correndo, tá? Não quer dizer que você perdeu a cabeça para chegar aonde você pensou que poderia chegar. Até porque muitas vezes você chega naquele lugar e, como eu falei, vem com a cobrança na cabeça. Parece que na sua cabeça você nunca está feliz e quando chega lá você nem sabe. Será que não vale a pena você parar para fazer essa reflexão? Então pergunta para você, quem é você? Do que você gosta de verdade? O que é que você tem feito na tua vida para agradar o outro e não tem se agradado? Quantas vezes você abriu mão da tua vida, da tua capacidade de criar, de estudar, de viajar, de trabalhar, simplesmente pela outra pessoa que está do teu lado? Simplesmente para manter um relacionamento na qual você muitas vezes é refém. Muitas pessoas, gente, são reféns de relacionamento. Muitas pessoas são reféns por uma questão. Ela pensa que ama outra pessoa, ela faz tudo para não perder, tá? Então isso pode ser extremamente complicado. Quando você toma uma decisão, é importante que você siga de acordo com a sua decisão. Para onde você quer ir, não importa a velocidade, não importa o que os outros pensam, porque a verdade está dentro de você, né? A Bíblia nos fala, a palavra de Deus nos fala assim, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. A partir do momento em que eu enxergo que dentro de mim, né, há uma energia maravilhosa de que eu sou único, não só o meu DNA, né? Eu costumo dizer assim, não é o nosso DNA que determina o nosso futuro, são as nossas escolhas, são as nossas decisões. Então, eu quero que você faça um acordo comigo hoje nesse programa Humanamente. Eu quero que você tome a decisão de desenvolver uma relação de amor com você mesmo, que você se ame. Se precisar de ajuda, vai buscar ajuda, não tenha vergonha de pedir ajuda não. As pessoas de sucesso, elas compartilham o que elas sabem, elas vão buscar aquilo que elas não sabem. Elas compartilham o que sabem e vão buscar o que não sabem, não tem vergonha nenhuma de dizer eu preciso de ajuda. Se for o teu caso, qualquer ajuda que seja, um médico, um nutricionista, um amigo, um padre, um pastor, um coach, um psicólogo, um terapeuta, enfim, busca ajuda para que você desenvolva uma relação de amor com você mesmo. E você vai notar que tudo isso aqui ao redor vai ruir. Para você já não vai mais ser interessante temer nada com relação à tua imagem. Dane-se. Para você não vai ser mais importante ficar se preocupando com a forma que os outros estão te vendo. Dane-se. Não que você vá se tornar um absolutista, uma pessoa, eu sou do meu jeito e o resto que exploda. Não é isso. Mas é desenvolver uma relação de amor com você mesmo. E aí você vai notar,
que a relação que você vai desenvolver com as pessoas à tua volta, com as pessoas que te amam e que você ama também, vai ser uma relação muito melhor, né? A Michelle está dizendo assim, puxa, minha relação comigo está muito difícil, ótimo ver esse vídeo. Então, Michelle, é importantíssimo você buscar, de fato, a relação boa contigo. Você não precisa ter o cabelo da cor que acham bonito. Você não precisa ter o sorriso como acham bonito. Eu vi uma cena, não me lembro se foi ontem, acho que foi ontem que eu vi essa cena, uma menina estava na porta de um pub e ela nitidamente aplicação de Botox. Mas, gente, a boca chegava a ser deformada. Nada contra aplicar o Botox, é uma coisa importante, né? Vem da toxina botulínica e tal, tem todo um histórico. Começou a ser utilizado com finalidades médicas, mas se perdeu um pouco. E você vê que aquela menina estava preocupada em dar um sorriso para a câmera. Quantas vezes você está aqui andando num lugar, uma pessoa triste, né? Vou pegar aqui só o mouse só para fazer aqui uma... Eu vou atuar, tá bom? A pessoa vinha aqui na calçada, triste, nem está animada, aquela cara de meleca, né? E aí ela para, dá um sorriso, as meninas fazem, né? Joga aquele cabelo assim pro lado, vê se o vento não está vindo, né? Bota o celular aqui em cima para ficar magra, puxa a boca, tira a selfie rindo, aí faz isso, ó, e vai embora. Quantas vezes você já viu isso? A pessoa planta uma felicidade que não existe, né? Quantas vezes está numa relação, a tua relação está abalada, você e outra pessoa estão afastados e fica um caçando o outro na rede social. Será que ele está? E aí, né, você vai, pum, acha uma foto daquela pessoa, fulano postou no Facebook, postou no Instagram, e fulano está sorrindo, já esqueceu de mim, né? Ai, não me ama mais, está feliz, e de repente o outro está sorrindo, né? E você olha assim, o mundo vai acabar. E o outro que acabou de tirar a foto, pronto, tirei a foto. Vamos agora ver o que ele vai pensar, só para machucar. Então é isso que o ser humano faz, uma comunicação de falsa imagem. É interessante que você volte para dentro de si. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. E mais uma coisa antes que eu termine. A nossa autoimagem gera para a gente uma comunicação. Ou seja, se eu me enxergo fraco, eu comunico fraqueza. Minha postura é uma postura morta. Tá certo? Se eu comunico força, poder, olho aberto, peito erguido, né? Eu falo peito para o horizonte, ou papacajus, para quem entendeu a piada que mora em Fortaleza. Tá bom? Então, se você tem uma comunicação, a tua autoestima é boa, a tua comunicação corporal é boa, automaticamente a maneira com a qual eu me trato, grava bem isso, a maneira com a qual eu me trato, a maneira como eu comunico através do meu corpo, das minhas ações, é que determinam a maneira como o outro vai me tratar. Ou seja, se eu me trato com desprezo, se eu falo mal de mim, se eu comunico de mim tristeza, o outro vai montar nas minhas costas. Se você não tem plano para a tua vida, outra pessoa tem. Se você não tem domínio sobre o teu território, alguém vai invadir, vai quebrar cerca, vai pular e vai te fazer de terreno baldio. Então é importante que você tenha uma comunicação de força, mas não finja. Para que você tenha essa comunicação de poder, precisa que a tua autoimagem mude. Corra atrás disso. Quando eu falo autoimagem, pouco importa o carro que você está andando, pouco importa a bolsa que você está usando, pouco importa tudo que você colocar de apetrecho, de enfeite, de sarapatel na sua cabeça. O interessante é aqui dentro. As pessoas mais fascinantes que eu conheço não precisam ostentar nada para serem fascinantes. E a gente reconhece isso pela comunicação, pelo olhar, pela maneira como elas falam, pelo amor que elas têm a si e às pessoas. E são pessoas contagiantes e radiantes. E é assim que eu espero que você seja, tá? O Carlos Moreira, meu grande amigo também, um grande abraço. Todos que estiveram conosco nessa live aqui, eu peço que você compartilhe. Quantas pessoas, gente, estão sofrendo agora nesse momento simplesmente da falta de uma palavra de incentivo, da falta de uma reflexão para ser uma pessoa melhor, tá? Quantas pessoas se esqueceram que ela tem ao redor dela uma rede de pessoas que fazem amar, né? Quantas vezes a gente perdeu, tem muitos comentários aqui, o Eldon, da Adriana, Cibele Borges, amei o tema, que bom que você gostou do tema, tá bom? Todos vocês, meus amigos que estão conosco, pensa um pouco sobre a tua vida, pensa um pouco em resgatar o teu eu verdadeiro, esquece o eu temido, esquece esse eu fingido que você não é, mas que às vezes tende a pintar ser para conseguir alguma coisa, né? Muda a tua autoimagem, muda a tua postura, muda a tua estima. Lembra aquele filme que até hoje está no cinema, está no Netflix, eu acho, mas fez parte da minha infância, aquele filme do Charlie Brown? Como é que ele andava, a comunicação dele, todo tempo de cabeça baixa, não conseguia chegar na garotinha ruiva porque ele tinha muita vergonha, muito medo. Enquanto ele não mudar
enquanto a nossa criança não mudar, nossa criança interior não mudar, igual Charlie Brown, né? Não mudar essa comunicação, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Você pode ter todo o estudo do mundo, pode ter MBA, mestrado, doutorado, escambau, ser milionário. Se a tua mente for pobre, mesmo que você ganhe na Mega Sena, na Euromillion, você vai perder e voltar a ser pobre. Porque a gente é o que a nossa mente diz. A boca fala do que o coração está cheio. E o coração está cheio do que está dentro da nossa mente. E a nossa mente e o coração, a conexão direta, a gente já sabe com quem é. Com o cara lá de cima, que nos abençoa, que vai dar a todos vocês uma boa noite, tá bom? Então se sintam abraçados, quem precisar de mim, estou por aqui, tá certo? Contem comigo, me tenham como seu coach, uma pessoa que vai te orientar, seja presencial, seja na internet, seja no treinamento nosso, para que você tenha uma vida melhor, assim como eu pude também ter o privilégio de ter tido coaches maravilhosos na minha vida. Quero mandar um abraço, um beijo na testa do meu amigo Zé Paulo Leão, que tem sido para mim também um excelente profissional, um excelente amigo, e que muitas vezes somos coaches um do outro, nos ajudamos, damos informação, porque todo mundo precisa de outra pessoa, ninguém vive sozinho, o homem não é uma ilha, tá bom? Beijo, até a próxima live, tchau!